Mais uma vez estamos juntos com um único interesse: entender mais daquilo que Deus quer para nós nessa série de estudos, e mais uma etapa dessa série de estudos que estamos desenvolvendo há várias semanas, sobre as razões da nossa fé. Quando nós comentamos aqui a cada semana uma das doutrinas que nós, os batistas, sustentamos como sendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E o tema de hoje é muito interessante e muito complexo, porque ele fala de mordomia cristã. É um sistema que o próprio Deus idealizou para que a sua obra seja sustentada, para que a sua obra seja mantida, né, ao longo do curso da história. E muitos pensam que a primeira vez que se falou nisso tenha sido através do profeta Malaquias, quando lá no capítulo 3, versículo 10, Deus, através do seu profeta, nos determina que participemos financeiramente com o nosso dízimo do sustento da obra do Senhor em cada tempo, em todo o tempo. Só que muito antes disso, muito antes, outros justificam, alegando que Jesus, em seu tempo, na era da graça, não falou sobre isso. Isso é um ledo engano. Jesus falou sobre isso. Nós vamos ver no curso do estudo que Jesus reafirma que uma parte dos nossos bens, uma parte daquilo que temos é de Deus. E isso não foi apenas a lei mosaica, não foi apenas Moisés falou. Antes de Moisés, o próprio Deus já tinha estabelecido essa forma de sustento da sua obra. E nós, os batistas, declaramos isso na nossa regra de fé e prática, né, na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, sobre esse tema, quando lá está escrito: mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais procedem de Deus, e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem, e também o sustento. E vai por aí, mas esse trecho é o que mais se aplica ao nosso estudo de hoje, e vai por aí mantendo sempre a ideia de que nós somos mordomos do Senhor, ou seja, nós não somos donos de nada, nós apenas cuidamos daquilo que Deus nos deu, inclusive a vida, a própria vida. Deus é dono da nossa vida, quando nós cremos nisso. Deus é quem determina o nosso caminhar, o nosso futuro, a nossa lida. Deus é que estabelece aquilo que nós vamos poder alcançar ou não. Então, nós simplesmente nos tornamos mordomos, e mordomo é aquele que cuida, mordomo é aquele que toma conta. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu, né? Inclusive a própria vida. Nós somos mordomos da nossa vida. E a ideia de que mordomia é apenas cuidar do aspecto financeiro, da área financeira, é uma ideia equivocada. Porque nós, como mordomos, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da obra, do reino de Deus, através de cada um de nós. Isso está estabelecido lá desde o princípio, e a gente pode... o próximo, por favor. A gente pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Pode virar a tela, por favor? Lá no tempo ainda de Abrão, Abrão não tinha sido nem transformado por Deus, quando ele mudou, inclusive, o próprio nome. E lá no capítulo 14 do livro do Gênesis, versículo 20, está registrado o seguinte: bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso é Melquisedeque falando a Abrão. E deu-lhe o dízimo de tudo. Quer dizer, antes de Moisés, Deus já havia estabelecido essa forma de mordomia, falando a Abrão. E Melquisedeque abençoou Abrão e fez com que Abrão desse, e Abrão tinha muitos bens, desse para o sustento da obra, para o desenvolvimento do reino, o dízimo de tudo que ele tinha. E olha que Abrão era um homem rico, tinha muita coisa, tinha muita fazenda, muito bem, muito gado. Naquela época, naquele momento, isso era prova de soberania, prova de progresso, prova de desenvolvimento. E Abrão tinha isso tudo. Mais adiante, já no profeta Malaquias, Deus, através do profeta Malaquias, por meio do profeta Malaquias, ele nos deixa a seguinte ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois, isso aí é muito sério. Isso aí é muito sério. Porque não é um escritor, não é um comentarista, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus nos desafiando. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, isso é muito sério, porque é um desafio que Deus nos faz. E eu não posso fugir de um desafio divino. Eu não tenho condição, eu não sou forte o suficiente para resistir a um desafio que Deus me faz. O que é que eu entendo com isso? Que quando eu não atendo essa ordem de Deus, porque o texto não diz assim, se você puder, traga. Diga, é imperativo, trazei todos os dízimos. Você tem que trazer a casa para que haja mantimentos na minha casa, em minha casa. Então, para que a obra prossiga, para que as coisas aconteçam, para que as despesas sejam suportadas. Né? E ele diz, depois que você trouxer, você me prove. E aí, o que eu acabei de dizer, não é uma questão de estar desafiando um outro homem, uma outra pessoa, mas é o próprio Deus dizendo para mim que eu posso desafiá-lo. E a promessa dele, nesse versículo, nesse texto, é que sobre mim virá uma grande abastança, quer dizer, eu não vou ter falta das coisas, eu não vou ter mais do que eu preciso, mas também não vou ter menos do que eu preciso. Deus há de me abençoar, e isso é uma promessa dele. Jesus reafirmou esse conceito. Jesus, quando ele disse, num daqueles embates dele com os fariseus, em que os fariseus quiseram, como sempre, pegá-lo em alguma falha, os fariseus levaram a ele uma moeda romana e disseram para ele, de quem é essa efígie? De quem é essa moeda? Eu devo dar isso a César, ao Estado, né, a Roma, ao Império Romano, ou devo dar isso a Deus? Ora, se Jesus respondesse ali, você deve dar a César, ao Estado, a Roma, os fariseus diriam assim, então por que você está pregando Deus como Pai? Se Jesus dissesse, você deve dar isso a Deus, eles diriam assim, e você não vive sob o jugo de César? Você não vive sob a liderança de César? Então, eles queriam pegar Jesus desprevenido. Mas Jesus nunca esteve desprevenido. E Jesus respondeu assim, como está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 21. E ele disse aos fariseus, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que nós temos uma parte daquilo que nos é entregue pelo próprio Deus,
que precisamos devolver ao próprio Deus para o processo, o progresso e o prosseguimento natural, normal do reino de Deus e o seu dimensionamento, o seu crescimento. E é assim que tem sido durante todo o tempo da história. A obra de Deus tem sido sustentada pelos próprios servos de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus é o Senhor de tudo, tudo, da nossa vida, dos nossos bens, das nossas conquistas e do que temos. Deus é dono de tudo. Não é raro nós assistirmos, ou entendermos, ouvirmos experiências, testemunhos de pessoas que alcançaram altos níveis sociais e perderam tudo isso. E, ao contrário também, pessoas que vieram do nada e se tornaram multimilionários. Isso tudo acontece porque Deus permite que aconteça. Deus nos autoriza. E o apóstolo Paulo, no capítulo 17, versículo 28 do livro de Atos, ele nos garante isso quando ele declara: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O salmista foi mais além. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Está lá no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, do Senhor é tudo. De Deus é tudo. O mundo e aquele que nele habita, e aqueles que nele habitam. Nós somos servos do Senhor e Ele é o dono de tudo, inclusive da nossa vida, da nossa saúde, daquilo que temos, daquilo que fazemos. O crente fiel a Deus dedica a sua vida e não somente os seus bens para a expansão do reino de Deus na terra. Novamente, Paulo, lá em Atos 20, 24, ele faz a seguinte declaração, e eu acho que deve ser essa declaração de qualquer um crente. O apóstolo Paulo fez isso com muita maestria, com muita propriedade, mas eu entendo que isso é a experiência de qualquer um crente. Ele declarou: em nada tenho a minha vida por preciosa. E olha que o apóstolo Paulo tinha uma formação acadêmica superior, ele era um alto funcionário, antes de ser um servo do Senhor. Todos nós conhecemos a experiência de conversão de Saulo. Ele era um alto funcionário do Império Romano e ele tinha a vida dele poderia ser socialmente considerada muito preciosa. E ele declara o seguinte: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. O que ele quer que nada para nós, para cada um de nós, seja do outro mundo, seja absurdo, seja maravilhoso, desde que cada um de nós cumpra aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Paulo, lá em Coríntios, lá na frente, ele vai dizer que todos nós recebemos dons que precisam ser desenvolvidos. E desenvolver dons é uma forma de mordomia cristã. Desenvolver dons é uma forma de ampliar o reino de Deus na terra. É através dos nossos dons devidamente utilizados para o progresso da obra, é que Deus executa a sua vontade na terra. Mas não somente em relação ao dinheiro. O que nós fazemos com o tempo que nos é concedido pelo próprio Deus também? É Deus que nos dá o tempo. Agora nós estamos nesses tempos, né, há mais de um ano, nós estamos enfrentando
uma pandemia, uma tragédia que tem atingido muitas famílias ao longo da Terra. Não é só aqui na nossa cidade ou no nosso país, mas é uma pandemia, extrapola as fronteiras da nossa terra. E todos nós, com certeza, temos a experiência de alguém próximo que foi vítima desse vírus. E alguns perderam a sua vida, porque Deus estabeleceu que ali seria encerrado o tempo daquelas pessoas. Cada um de nós tem o seu tempo e não sabe qual é. E nesse tempo que nós temos, né, lá à frente também, Paulo diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Né? Nesse tempo, o que nós temos feito? Como nós temos usado o tempo, como nós temos administrado o tempo que o Senhor nos concede para que nós vivamos. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículos 2 e 8, ele declara o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, aos olhos do homem, aos nossos olhos, mas o Senhor sonda os corações. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Então não adianta a gente tentar enganar quem quer que seja. Deus a gente não engana. Deus a gente não consegue enganar. E Deus não vê o que eu digo, mas Ele sabe o que eu sinto no meu coração. Ele conhece o meu interior. Então, quando eu uso o meu tempo longe daquilo que Deus estabelece para mim, eu estou sendo um mau mordomo do tempo que Deus me concede. Né? Deus sabe quando eu pratico bem, Deus sabe quando eu finjo que pratico bem. Né? Deus sabe das minhas intenções. O caminho do homem é perverso, inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. E qual é o objetivo de Deus? O que Deus quer comigo, para mim? Ele quer que eu seja puro. Quanto do nosso tempo dedicamos, por exemplo, à oração e ao estudo da palavra? Quando nós temos tempo para tudo e não temos tempo para uma comunhão com Deus mais próxima, nós estamos sendo mal mordomos do tempo que Deus nos concede. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 12, ele declara o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E isso falando sobre oração. Deus está atento, com ouvidos atentos às nossas orações. Agora, quando nós, em vez de estarmos orando, estamos praticando qualquer outra coisa que não agrade a Deus, nós estamos sendo maus mordomos do tempo que Deus tem nos concedido. Também, da mesma forma, Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele declara assim para o seu filho na fé, Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, não há chance, não há possibilidade, por mais que eu seja um homem de oração permanente, se eu não tiver conhecimento da palavra, se eu não tiver intimidade com as Escrituras, se eu não tiver sensibilidade para entender o que Deus quer de mim, não vai acontecer nada. Eu estarei sendo mau mordomo do tempo que Deus tem me concedido. Mordomia, por outro lado, tem que ser vivida por nós como estilo de vida, como nosso estilo de vida. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, o escritor bíblico diz o seguinte: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade.
e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Quer dizer, o que a Bíblia nos diz aí é que, e aí falando especificamente aos jovens, mas isso se aplica a qualquer fase da vida, é que eu posso fazer o que eu quiser. Só que aquilo que eu quiser, aquilo que eu fizer, por aquilo que eu fizer, eu vou responder diante de Deus. Então, administrar bem o tempo, ser um mordomo fiel daquilo que Deus quer para mim, passa obrigatoriamente pelo entendimento de que Deus vai cobrar de mim aquilo que eu não fizer, o tempo que eu perder. Em algum momento, Deus vai chamar a minha atenção, e muito possível, se não me chamar em vida, em vida física, ele vai me chamar quando eu estiver próximo a ele, com certeza. Porque ele vai me julgar, ele tem condição de me julgar. E eu posso ter esse estilo de vida, em primeiro lugar, reconhecendo que tudo pertence a Deus. E nós já lemos esse texto anteriormente, Salmo 24:1, que declara exatamente isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1 é isso que declara o Salmo, e isso é uma grande verdade. Deus é dono de tudo, é autor de tudo, e por isso ele merece que nós administremos aquilo que ele criou, aquilo que é dele, da melhor forma possível. Nós podemos também entender como estilo de vida, reconhecendo que tudo que Deus me deu para o meu bem-estar deve contribuir para o progresso do reino de Deus na terra. Aquela palavra de Paulo: e nada tem por precioso na minha vida, a não ser a ideia que eu tenho de que eu preciso desenvolver bem o ministério que o próprio Deus me entregou. O resto é festa, o resto não tem importância nenhuma. A única coisa que importa na minha vida é que eu seja um bom mordomo, que eu seja um bom administrador daquilo que é de Deus e ele coloca à minha disposição. Eu posso também provar esse estilo de vida, reconhecendo que a minha mordomia faz parte do meu culto a Deus. É comum nas igrejas, num determinado momento do culto, que as pessoas vão lá, entregam suas ofertas, entregam suas vidas, né, como sacrifício para a obra de Deus, para o reino de Deus. E o Salmo 116, versículos 12 e 14, o salmista faz apresenta a seguinte questão: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele mesmo responde: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Quer dizer, aquilo que eu votei, que eu declarei a Deus que eu faria na obra dele, eu preciso fazer. É uma forma de eu administrar bem a minha vida. É uma forma de eu praticar a mordomia que Deus espera de mim. Eu ainda tenho, eu ainda posso provar esse estilo de vida, reconhecendo que tudo que o Senhor deu para o meu bem-estar, deve contribuir para o progresso do reino de Deus na terra. E ainda reconhecendo que a minha mordomia faz parte do meu culto a Deus. O Salmo 116, 12, que nós acabamos de ler, nos comprova isso. Então, eu reconhecendo que com esse estilo de vida, quando eu reconheço isso, eu estarei agradando a Deus. Né? Eu posso ser falho, eu posso ser limitado nas minhas ações, mas eu preciso entender, como servo do Senhor, eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida, para que eu possa administrar bem, para que eu possa ser um bom mordomo daquilo que Deus me entregou para que eu desenvolvesse. Concluindo, a gente pensou o seguinte: buscar a Deus, em primeiro lugar,
devotar a Ele o que temos e o que somos é garantia de que tudo mais nos será acrescentado. Isso é promessa divina. Então, perder tempo, achar que buscar a Deus com prioridade, né? Achar que a obra de Deus pode esperar por uma outra oportunidade, que eu tenho coisas mais importantes para fazer do que me dedicar à obra, que eu tenho projetos mais importantes do que para empregar os meus bens, os meus recursos. Isso é desconfiar da promessa que Deus me fez lá em Malaquias e depois fazer prova de mim. E aí eu entendo que Deus não está falando apenas de dinheiro, não. Ele está falando da minha vida. Quanto tempo eu tenho dedicado à obra de Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado à divulgação do reino de Deus? Quantas pessoas eu tenho procurado evangelizar? Quantas pessoas eu tenho buscado entender o projeto de Deus para o resgate do homem? Isso tudo é ter uma vida de mordomia correta, é ter uma vida de mordomia segundo a vontade de Deus. E nós, os batistas, cremos nisso. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que nós tenhamos um entendimento claro de que precisamos ser mordomos fiéis, que precisamos colocar a obra do Senhor, o reino de Deus, como prioridade nas nossas vidas e, com certeza, porque as promessas de Deus são infalíveis, nada vai nos faltar. Aquilo de que precisamos, sempre nós vamos ter. Que Deus nos abençoe, que todos tenham uma semana feliz, abençoada e agindo segundo a vontade do Senhor. Uma boa semana para todos.